do louvor, aleluias. Glórias, honras e louvores sejam dados ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Hoje eu quero falar com você sobre o tema resista pela fé. Resista pela fé. Pedro escreveu essa carta ao povo de Deus que andava disperso por diversas províncias. A carta de Pedro é uma das cartas universais, junto com as de João. E o apóstolo estava escrevendo para encorajar a igreja que estava sendo perseguida, a igreja que estava sofrendo tantas injustiças e perseguições. E exatamente por isso que essa carta é escrita aos peregrinos e forasteiros da fé. A verdade, irmãos, é que nós estamos aqui em uma missão. O profeta diz que nós devemos nos levantar e continuar caminhando, porque o nosso descanso não é aqui. Então, que nesses momentos e tempos trabalhosos em que vivemos, saibamos que nós temos uma herança maior. Nós temos uma possessão maior que nos aguarda, que é o céu. É a presença eterna de Deus em nossas vidas. Não se deixe levar pelo que você vê aqui. Por isso é preciso resistir pela fé. Diz assim, 1 de Pedro capítulo 5 e 9, de 5 a 9. Semelhantemente vós, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Ensinamento simples, né? Mas tão pouco utilizado hoje em dia. Tão difícil você, jovem, que está se submetendo ou honrando os mais velhos. E sede todos sujeitos uns aos outros, e se revistam de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhem-se então debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Deus exalte a cada um de vocês. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos no Teu nome. Fale ao nosso coração, Senhor. Estamos aqui porque desejamos a Tua presença, a Tua direção e os Teus ensinamentos. Nos oriente em nossa caminhada, para a glória, a honra e o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma das verdades que nós não podemos negar é que vivemos tempos trabalhosos e egoístas. As pessoas não pensam em ninguém, cada um só pensa em si, e muitos não têm o menor escrúpulo ou pudor em prejudicar as outras pessoas. Vivemos tempos onde ninguém se preocupa com quem está ao seu lado. Certa vez falava aqui, a pessoa ao seu lado talvez esteja passando pela maior luta da sua vida. Seja empático, seja simpático, ajude esta pessoa da melhor maneira que você puder, porque essa pessoa que está próxima a você não precisa de mais uma crítica, não precisa de mais palavras duras, mas ela precisa da sua empatia e da sua ajuda. Pastor, o que é empatia? Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Logo, quando eu vejo alguém agindo de uma forma, eu preciso entender que nas mesmas condições de temperatura e pressão, talvez eu estivesse agindo da mesma maneira. Por isso,
Aquela pessoa não é uma endemoniada. Aquela pessoa não é uma prostituta, não é um maconheiro, não é um bandido, não! Essa pessoa é a coroa da criação de Deus. Infelizmente, esta coroa está corrompida pelo pecado. E como resultado dos tempos trabalhosos em que vivemos, ninguém confia em ninguém. Ninguém consegue mais viver neste mundo com tranquilidade. Por quê? Porque o ser humano é mau, a criação está corrompida. E exatamente por esta realidade de que as pessoas não conseguem mais confiar uns nos outros, é que chegamos a uma verdade. O quê? A humanidade chegou ao ponto da soberba e da arrogância contra Deus. Esta é uma verdade que não podemos negar. Os homens têm se tornado arrogantes e soberbos. Só que as pessoas se esquecem que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Talvez essas pessoas cegas que estão pelo pecado, e segundo aos Coríntios 4:4 fala sobre isso, que Deus deste século, melhor dizendo, Deus deste século cegou o entendimento daqueles que não creem, para que não lhes brilhe a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas pela sua soberba e pela arrogância, e não entendem que Deus se opõe a elas. E muitos não entendem porque algumas coisas acontecem em suas vidas. Eu não estou falando de circunstâncias, eu não estou falando de acontecimentos da vida, não estou falando sobre isso. Estou falando de uma oposição clara de Deus contra esta pessoa. Porque aquele que é amigo do mundo automaticamente se constitui inimigo de Deus. Todo aquele que ama os prazeres do mundo, todo aquele que deseja os prazeres do mundo é inimigo de Deus. E Deus se levanta contra estas pessoas, ou Deus opõe-se a estas pessoas. Jó pergunta no capítulo 9, versículo 4: quem se levantou contra Deus e teve paz? A falta de paz no mundo é simplesmente resultado da arrogância e da soberba das pessoas. Porque as pessoas, com o seu espírito corrompido por Satanás e seus demônios, se levantam contra tudo aquilo que se chama Deus. E depois não entendem, de fato e de verdade, o porquê estão passando por algumas coisas. Certa vez me perguntaram: como é que o Senhor continua ajudando e abençoando pessoas se elas se levantam contra você? Falei: eu tenho os meus erros, falhas e defeitos, eu vou responder por cada um deles diante de Deus. Eu não sou perfeito e não sou melhor do que ninguém. Só que de fato e verdade eu me esforço todos os dias para olhar as pessoas por meio das suas qualidades e não dos seus defeitos. Porque defeitos, cada um de nós temos os seus. Falhas, cada um de nós temos as nossas. Mas eu preciso olhar as pessoas por meio das suas qualidades. É uma questão de inteligência, porque a Bíblia diz que com a medida com a qual eu medir os outros, eu vou ser medido também. Então é uma questão de inteligência. E outra coisa, eu me conscientizei que tudo que eu tenho, tudo que eu possa fazer por alguém, não me pertence. Pertence a Deus, é Deus na minha vida. Então, no mínimo, eu tenho que manifestar o caráter de Deus para aquela pessoa. Não estou falando para você que eu sou perfeito, não é e não vale, seria uma mentira minha. Mas de fato e de verdade, aquelas pessoas precisam entender que existe alguém, ou uma pessoa que está próxima dela, e essa pessoa é você, que manifesta o caráter de Deus na vida dela. Por quê? Porque ela não paga na mesma moeda. Ela não paga o mal com o mal.
peixe, que quanto mais ela semear, maior vai ser a colheita dela. Porque Deus é tão bom que permite que eu e você semeemos o que quisermos, mas Ele é tão justo que nos obriga a colher da nossa semeadura. Fique em paz, ninguém vai se levantar contra Deus, ninguém vai semear o mal na vida de outras pessoas sem que elas recebam a sua colheita. Os homens estão tentando impor as suas vontades a Deus. Malaquias 1,6 diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dissestes, e que desprezamos nós o teu nome. Meu irmão, Deus sempre vai cobrar do líder, porque o povo é o espelho do líder. Deus estava cobrando a este sacerdote a honra que lhe era devida. Deus estava cobrando a este sacerdote o respeito que lhe era devido. Então precisamos entender que não vai ser por força nem por violência, não vai ser por joguinhos, não vai ser por meio de barganhas que conseguiremos mover a mão de Deus a nosso favor. Porque a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável, e não existe ciência, nem inteligência e nem conselho contra Deus. Deus cumpre a sua vontade sempre que Ele quiser. Não adianta, querido, não adianta. E nós vemos homens dizendo: não, Deus é obrigado a abençoar. Deus é obrigado a abençoar quem? Encosta Deus na parede, Deus vai fazer. E isso e aquilo, esqueçam isso. A vontade de Deus sempre se cumpre. Por quê? O centro do Evangelho é Jesus, não a nossa vontade. Eu conversava essa semana com a pastora Patrícia sobre respeitar os ciclos e as estações da vida. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se nós respeitarmos os ciclos da vida, nós viveremos bem. Quer ver uma coisa? Por que será que o povo da área rural tende a viver mais do que o povo da cidade? Além da questão alimentar, o povo do campo tende a respeitar os ciclos da natureza. O povo do campo dorme com a noite e acorda com o dia. A moderna administração de empresa ou ciências comportamentais dizem que nós devemos produzir o quanto mais pudermos produzir, e não importa se vai impactar na nossa saúde, passarmos noites em claro, não respeitarmos os ciclos naturais. Eu tenho como exemplo, nesses poucos dias, se eu conversasse semana passada com você, eu iria dizer que eu não consigo dormir cedo. Só que, conversando com a médica, eu fui na médica semana passada, conversando com a pastora Patrícia e tudo mais, eu resolvi mudar o horário de treino. Então eu não treino mais depois do culto, à noite. Eu treino de manhã, é a primeira coisa que eu costumo fazer. Nesses 3 ou 4 dias, querido, eu comecei a perceber que chega 10 da noite, 9h30, 10, 10h30, eu já estou caindo pelas tabelas, já estou querendo deitar e dormir. O que é isso? Respeitar os ciclos da natureza. Claro que nesses 3, 4 dias ainda dei uma olhada no celular de noite, né? E aquilo é um perigo para a tua saúde. Aquilo é um horror para a tua saúde. Por quê? Porque a melatonina não é gerada quando ela acende a luz. E o celular é uma luz
artificial. Logo, o teu corpo entende que ainda está dia claro e não se produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quanto mais você tiver com a cara ali no celular, como eu costumava ficar, eu tenho ficado, menos sono tu vai ter. E isso vale para mim, para você e para qualquer um de nós. Então, eu mudei o meu horário de treino e comecei a conseguir dormir. Se você mudar alguns dos seus hábitos, com certeza você vai conseguir dormir. Isso é um exemplo. Meus irmãos, parte do caos que vivemos na humanidade é resultado do nosso desrespeito por aquilo que Deus estabeleceu em nossas leis naturais. Disse agora há pouco para você, Deus é tão bom que nos permite semear aquilo que queremos, mas Ele é tão justo que nos obriga a colher daquilo que semeamos. Então, onde é que está o caos? A lei natural diz que quem semeia, colhe. E o ser humano quer colher sem semear. Só existe uma pessoa, biblicamente falando, que faz isso. A palavra dos Testamentos mostra que o Senhor diz que Ele colhe onde não plantou, Ele junta onde não espalhou. Somente Deus pode colher onde não plantou. Mas a gente quer colher sem plantar. Repito, grande parte do caos que vivemos no mundo e nas nossas vidas deriva do nosso desrespeito às leis de Deus. Pastor, me dá um exemplo de quem quer colher sem semear. Um dos mais desgraçados vícios da humanidade é o jogo. O que é o jogo? O jogo é a tentativa de alguém ganhar dinheiro sem trabalhar. Entenda, meu querido e minha querida, ninguém ganha dinheiro. Ninguém ganha não. Ninguém faz dinheiro sem trabalhar. Aí o cara joga na tentativa de se tornar um milionário ou um bilionário. Mas ele não está preparado para aquilo. Aí pesquisas da Caixa Econômica Federal aqui no Brasil mostram que 98% das pessoas que ganharam prêmios milionários de loteria em menos de 5 anos estão mais falidas financeiramente do que quando ganharam. Como é que pode? Dinheiro de jogo não presta, dinheiro de jogo é maldito. Além disso, a pessoa não estava preparada, não tinha mente milionária, logo ela desperdiça tudo. A primeira coisa que ela sai falando para todo mundo é que ela é milionária. De uma maneira ou de outra. Ah, pastor, ela não abriu a boca. Não, mas ela muda de carro, compra um carro importado, vai não sei para onde, aí começa a esbanjar, mostrar, agora com rede social então que tá bonito, né? Aí começa a botar fotinho disso, fotinho daquilo. Eu sempre falei com os nossos filhos o seguinte: cara, não fica expondo a nossa casa, seja bonito ou feio, a tua casa é no Porto Seguro. E quando você bota algo na rede social, tu está abrindo a tua vida para todo mundo. Você tem que saber o que você vai postar. Você já viu algum bilionário expondo a casa dele? Tem um porquê isso. Você já viu alguém que tem dinheiro de verdade expondo a sua casa? Tem um porquê isso. Se ele expuser a sua casa, ele está dando munição para o inimigo. Ele está abrindo seus esquemas e é muito fácil ele ou alguém da família dele ser sequestrado. Mas a gente quer ostentar. Ostentação é igual a pobreza. Sabe quem compra Louis Vuitton original? Quem não tem condição de comprar. Porque quem tem ganha. É. Ai, pastor, quer dizer que eu tenho que viver com uma bolsa de segunda? Não, não é isso. Mas como você vai ganhar comprar uma bolsa de 15 mil reais em 100 parcelas mensais? Se o teu salário é 1.500, 2.000 reais, para que isso? Lembra do iPhone 13 que tem por aí, nós que lançaram agora? Acho que o último número é o 13, né? É o 13? É o 13? Não sei também. Que todo ano lança um. O tal do 13 aí, tu vê gente com iPhone 13 postando lá na rede social e aparelho sem reboco. Mas o cara tá de iPhone 13. Tá lá, que lindo, iPhone 13.
Querido, é lei da natureza. O diabo suscita a cobiça em nós. Uma outra coisa, lei natural. Quem ganha e reinveste, acumula cada vez mais. O Senhor disse isso na parábola dos talentos. Tira daquele que não tem e dá para o que tem. Mentira ou verdade? Falou ou não falou isso? Tira do que tem, não tem e dá para o que tem. Foi isso que Jesus disse. Mas nós queremos gastar sem ter ganho dinheiro. Cartão de crédito está aí. É uma facilidade? É. Mas o grande problema é quando você começa a gastar de maneira desmesurada e a fatura chega. E aí a pessoa não tem dinheiro para pagar aquela fatura. Mas é facinho, é só passar o cartão, passa o cartão. Bota em 500 vezes. Como é que tu vai comprar uma coisa que primeiro tu não tem dinheiro para pagar? Está acima da tua possibilidade. O que você tem que provar a alguém? A gente compra o que não precisa para agradar a pessoas que a gente nem gosta, ou que nem andam com a gente, ou que não fazem a menor diferença para a gente. Quando eu vejo os maiores bilionários do mundo usando roupas ou tênis comprados em lojas populares, eu entendo algumas coisas. Eles não ostentam, não precisam ostentar. Aí esse ser milionário não é ser miserável, melhor dizendo. É que na verdade o dinheiro para aquele homem é uma ferramenta para gerar sustento, prosperidade e riqueza para outros. Mas a maioria dos seres humanos vê a riqueza como um símbolo de que eu cheguei lá. Eu quero ter muito dinheiro. Para quê? Só para dizer que você tem o que o outro não tem? Outra lei natural: quem faz o bem aos outros não experimenta o mal. As pessoas fazem mal às outras e se perguntam por que estão passando por certas coisas. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Você fez mal aos outros. Meu irmão, tudo na vida é resultado. Tudo na vida é resultado. Só precisamos saber se o que estamos experimentando hoje é a nossa semeadura ou um processo de colheita. O mundo está um caos porque o homem está se levantando contra as leis naturais, leis que Deus estabeleceu na sua palavra e desde a criação do mundo. E isso nos leva ao mal do século. A depressão e a ansiedade têm tomado contornos epidêmicos. Está aí a Rose, que não nos deixa mentir, é autoridade na área. Irmãos, uma vez eu fui no endocrinologista, eu fiquei louco. Eu não sabia. Ele falou assim: o senhor tem ansiedade. Eu não sabia que eu tinha ansiedade. E o mais devastador, o mais complicado foi quando ele falou, e eu não sabia, que a ansiedade é uma doença mental. Eu falei, assim, bom, se a ansiedade é uma doença mental e eu tenho ansiedade, logo eu sou maluco. Foi esse o pensamento. Mas eu penso, é um falso silogismo. Premissa maior, menor, logo. Bom, se a ansiedade é uma doença mental e eu tenho ansiedade, logo eu sou maluco. Mas sabe o que é isso? Isso é resultado do desrespeito às leis que Deus estabeleceu. As pessoas têm problemas que não sabem ser portadoras. Eu fui ao médico e descobri quantas pessoas não têm condição de ir ao médico ou não foram e não sabem que tem uma doença mental. Alguém disse que de médico louco todo mundo tem um pouco, né? É verdade. Algumas pessoas me dizem, cara, porque para mim, o cara que tinha ansiedade, ele ficava tremendo. O cara que tinha ansiedade, ele
Eu não conseguia respirar. E aí esse bonito que está tocando teclado aqui falava para mim: se eu começar a comer biscoito aí, começa a comer um monte de coisa, porque o senhor está ansioso especificamente em semana de fechamento. E é verdade, cara, eu como demais por ansiedade. Aí começa a comer doce, açúcar. A cocaína é liberada, tá? E outra coisa, a gente não bebe, crente não bebe, sim ou não? Crente come doce? Muito! Mas engraçado, a cachaça e o açúcar são feitos da mesma substância. Que coisa, não? O açúcar libera hormônios no teu cérebro que são semelhantes ao hormônio que a cocaína libera no teu cérebro. Açúcar é pior do que cocaína. Tá? Açúcar é pior do que cocaína. E eu amo açúcar. Eu amo. Agora que estou começando no processo de substituição, mas só Deus sabe que eu tenho sofrido. O doido lá falou para eu comer uma banana de manhã, meia xícara de café e tomar água. Eu estou todo me tremendo aqui, mas está tranquilo. Está tudo bem. Amém? Quando ele me falou isso, eu não aceitei. Mas existem dois espelhos ao qual você tem que atentar. Primeiro espelho, a palavra de Deus. Que ali você vê se você está bem arrumado ou não. Eu aprendi isso com o pastor Leonardo. Ele me disse, em uma certa pregação, que a palavra de Deus é um espelho. E ali você consegue ver se você está bem arrumado ou não. Porque você não consegue ver você mesmo. E o segundo espelho que a gente tem são outras pessoas. Porque Deus pode estar usando aquela pessoa para nos alertar de algo e a gente fechar o nosso coração. Fulano quer me criticar, fulano isso, fulano aquilo. Não, Deus pode estar usando aquela pessoa. Ou seja, de tudo que você ouvir, você tem que duvidar, criticar e decidir. Método DCD: duvidar, criticar e decidir. Duvidar, quem está falando por quê? Com qual intenção? Por que razão está falando? Criticar, ela tem razão ou não naquilo que está falando? Se ela tem razão, eu trabalho para melhorar esse ponto de melhoria que essa pessoa me indica. Se ela não tem razão, eu tomo aquilo como uma questão pessoal ou eu descarto aquilo. Eu preciso usar o método DCD para duvidar, criticar e decidir. Por quê? A pessoa pode me estar falando uma verdade. Se eu deixar meu coração não quiser nem ouvir, eu perco a oportunidade que Deus está me dando para que eu corrija algo que está me prejudicando. Por isso, ame aqueles que te cobram, que te enchem a paciência, que te chateiam, sabe? E só baixa a tampa do vaso. É Deus, irmão, né, mano? É Deus. É bom ouvir as pessoas porque elas podem ter razão naquilo que estão te alertando. Seja humilde. Deus pode estar usando aquela pessoa para você. Isso não significa que você deva se expor, mas ouvir, meditar no que foi dito e trabalhar na melhoria daqueles aspectos. Irmãos, a criação de Deus foi um mundo perfeito e harmônico. E a humanidade anseia por este mundo perfeito e harmônico. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Tanto é que a religião é uma busca desenfreada do homem por Deus. Só que Deus forma, o diabo deforma, a religião reforma, só Jesus Cristo transforma. Entenda isso. Porque a religião nos reforma, mas uma reforma não muda a nossa essência. A reforma não muda os nossos alicerces. Somente uma transformação da parte de Deus pode mudar todas as coisas. E aí Romanos 8, a partir do versículo 19, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo espera com ardente expectativa você se manifestar. Você, filho de Deus, o mundo está te esperando.
As pessoas estão esperando você se manifestar onde quer que você esteja. As pessoas estão doentes, as pessoas estão vivendo no caos, as pessoas estão vivendo sem respostas, e nós temos a resposta que o mundo precisa. E muitas vezes sonegamos essa resposta das pessoas, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O homem não queria estar sujeito à vaidade, mas o pecado o sujeitou à vaidade, ou seja, a coisa sem sentido, a coisas vãs, e o homem se acostumou com isso. Como resultado, o certo é o errado e o errado é o certo. A verdade se torna relativa. Versículo 21, Romanos 8: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Existe uma liberdade em que somente aquele que está em Cristo experimenta a liberdade da morte, a liberdade do pecado, a liberdade da corrupção. Somente quem está em Cristo experimenta dessa liberdade, e o mundo anseia por esta liberdade. O mundo anseia pela resposta que você tem, pela resposta que você pode trazer. Quem pode trazer resposta às pessoas aqui? Quem é a resposta que o homem precisa? Diga aí para o seu irmão: você é a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta que o mundo precisa. Não guarde essa resposta para você. Como seria viver em um mundo sem guerras e ameaças? Olha que maravilha seria, hein? Como seria viver em uma vida, em uma família, melhor dizendo, onde não existissem traições nem maldades? Porque graças a Deus, ou infelizmente, a maldade familiar, a traição familiar, não é uma prerrogativa da minha família. Seria tão bom que isso fosse só minha e resolveria o problema da minha e estava tudo bem. Mas todos nós aqui temos pelo menos 2 episódios, 3, em que houve maldade de nossos familiares, em que houve traição de nossos familiares, em que houve abandono, em que houve abuso. Como seria bom se pudéssemos viver uma vida em uma família onde isso não existisse. Como seria bom viver nesse mundo harmônico e perfeito que Deus criou, sem o caos que Ele se tornou. E aí a religião, a nova era, fala sobre um mundo onde existe a paz mundial. Existia na minha infância, eu lembro vividamente disso, um disco chamado Sua Paz Mundial. Era um garoto, um jovem com skate, em cima de uma rampa de skate. E a nova era fala sobre isso, um tempo de paz mundial, um tempo sem guerra. Mas isso era a criação original de Deus. Neste mundo em que nós vivemos, sem Deus, essa possibilidade não existe, de um mundo em paz e sem guerra. Só que é exatamente por meio desse argumento que o anticristo vai entrar e vai subjugar toda a humanidade e vai iniciar o seu reinado de terror. Evolução da ciência, religião única, paz mundial, ausência de guerra, evolução econômica, um mundo unificado, moeda única, governo único, o governo dele, né, do anticristo. É isso. Isso está claramente exposto no livro de Apocalipse. Mas, para que eu vença tudo isso, eu preciso me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Diga: eu preciso me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Meu irmão, se você tem a mão de Deus sobre a sua vida, você tem o favor de Deus sobre você.
Esse foi o grande segredo do profeta Elias. 1 Reis 18, 46, parte A diz: e a mão de Deus estava sobre Elias. Josué capítulo 1, versículo 5: ninguém se susterá diante de ti por todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou te deixar nem te desamparar. A mão de Deus representa o favor de Deus sobre a nossa vida. Então devemos nos submeter, nos humilharmos sob a potente mão de Deus, e nós veremos Deus agindo contra os nossos inimigos. Quem aqui já teve a experiência de ver alguém se levantando contra você e do nada essa história parar, a pessoa ser transferida, algo mudar? Quem já viu isso aqui? Quem já passou por isso? É a mão de Deus se manifestando. Chega uma hora que Deus manifesta o terror dele sobre a vida dos nossos inimigos. É o terror do Senhor. Ah, Deus vai matar. A morte e a vida estão nas mãos do Senhor. Deus mata quem Ele quer, Ele dá vida a quem Ele quer. Ele é Deus. Segunda coisa, entregue os seus medos e ansiedades a Deus. Sabe por que nós não vencemos muitas das nossas lutas e batalhas? Porque a gente acha que a gente pode vencer sozinho. Irmão, a gente tem vergonha de confessar a Deus aquele problema que a gente está passando. Na nossa cabeça parece que Deus não sabe. Parece que Deus não sabe que a gente tem desejos escusos. Parece que Deus não sabe que a gente tem vontade de fazer coisa que Ele desaconselha. Na nossa cabeça, Deus não está vendo nada disso. Aí, ao invés de a gente chegar diante dele e falar: não estou conseguindo vencer, me ajuda nisso aqui. A gente não chama Deus para a batalha. A gente não chama Deus para nossas guerras porque a gente acha que pode vencer sozinhos. Esse é o problema. Porque Davi sempre venceu seus inimigos. Porque Davi nunca saiu para uma batalha sem consultar Deus antes. Sempre que você via Davi saindo para a batalha, ele estava consultando a Deus. Devo sair contra eles ou não? Como é que eu faço? Vou por onde? E isso se perdeu. Parece que a gente se esqueceu dessas coisas. Parece que a gente se esqueceu disso. Chame Deus para as tuas batalhas. Entregue seus medos e ansiedades a Ele. Se não for de barata voadora e de morcego, está tranquilo. Mas ele não está dando para, meu filho. Seja vigilante. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem se converte é o teu espírito, a tua carne não se converte. Entenda isso. A minha e a sua carne nunca se converterão. Não vão se converter. Porque quem se converte é o nosso espírito, é o homem interior, é Deus em nós. Mas a carne continua sujeita ao pecado. Por isso, se eu tivesse te dar um conselho, eu diria: não brinque com a sua natureza, não brinque com a tentação. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebida, dá luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, gera morte. Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E pelo mal, Deus não tenta ninguém. Então entenda que eu e você precisamos chamá-lo para a guerra, chamá-lo para a batalha, vigiarmos naquilo que Ele nos enviou a fazer. Pastor, tudo isso é muito difícil, é verdade, mas aí é que está o tema da mensagem: resista pela fé. O que nós não entendemos ainda é que nós estamos vivendo em uma guerra.
uma batalha todos os dias. Hoje à tarde, uma das nossas irmãs nos chamou. Eu vou até botar lá depois o pedido de oração, porque uma jovem com 22 anos simplesmente se suicidou. Parente dela, sobrinha dela. Uma menina de 22 anos, irmãos, com toda a vida pela frente. Eu tenho certeza que tinha um monte de crente perto. Quantos será que oraram por essa jovem? Não estou aqui julgando a ninguém, mas quantos oraram? Quantos disseram para aquela jovem: Jesus tem um plano para a tua vida, Jesus quer mudar a tua história? Sabe-se lá se ela se matou por depressão, não sei. Mas é por isso que eu disse, e se você puder guardar alguma coisa dessa mensagem, guarde isso. Você é a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta que o mundo precisa. Muitas dessas pessoas que estavam próximas dessa jovem tinham a resposta que ela precisava. Mas a vergonha, ou conversas improdutivas, ou qualquer outro interesse, roubou dessa jovem a possibilidade de receber essa resposta. Muitas vezes você vai parecer muito distante da vitória. Na verdade, muitas vezes você vai estar mais próximo da derrota do que da vitória. E nesses momentos é mais fácil desistir de tudo. Nesses momentos é mais fácil largar tudo de mão. Mas se você resistir pela fé, o resultado é a vitória. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Disse há pouco a você que nós estamos em uma batalha, querido. A nossa batalha é contra Satanás e seus demônios. Tem pregado-se um evangelho para nós, onde Deus está numa luta desenfreada com Satanás e parece que Deus vai perder. Querido, tu acha mesmo que Deus vai perder o tempo dele lutando com o diabo? A Bíblia me mostra que quando ele manda, o outro diabo é obrigado a obedecer. A Bíblia me mostra que o diabo, Satanás e seus demônios vão ser aniquilados pelo assopro da boca do Senhor. Não. Deus não briga com o diabo. Quem está lutando contra o diabo somos eu e você. O texto diz, está aí: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vírgula, vosso adversário, o nosso adversário é o diabo. O nosso adversário não são as pessoas. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então quem está em guerra com Satanás e seus demônios somos nós. Agora, quem é o general do nosso exército? Essa é a pergunta. Porque se o general do nosso exército formos nós mesmos, nós seremos derrotados. Porque Satanás é um espírito e nós somos carne. Estamos restritos às circunstâncias de tempo e espaço nesta terra. Se o nosso general de guerra for o Senhor dos exércitos, nós venceremos sempre. Por isso, não discute um só momento, porque existem gerações e gerações e gerações que aguardam por sua vida e por seu ministério. Não desista agora. Não pare agora, porque tem pessoas que vão depender de mim, de você. Sempre terão pessoas que dependerão da minha vida, do seu ministério. Por quê? Porque o que Deus deu a mim e a você, ninguém pode tirar. Só a gente pode desistir. Então, por piores que sejam as circunstâncias que você esteja enfrentando, por maiores que sejam as... eu estou sentindo a presença de Deus. Por maiores que sejam as lutas que você estiver vivendo, saiba, aleluia, que Deus está com você. A igreja de pé em nome de Jesus, aleluia.